Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo para vocês. Bianca Fiore aqui em mais um vídeo do Diabetes com Propósito. Desejo para vocês um ano lindo, um ano cheio de saúde, cheio da presença de Deus, com boas glicemias. E claro, como temos diabetes, né? A gente sabe que em algum momento ou outro aí vão haver sim hipos e hipers, mas a gente sabendo cuidar, né, não tem problema nenhum. O importante é a gente conhecer nosso corpo e saber como lidar nessas situações adversas. E aí, como começo de ano, né, a gente sempre vem cheio de desejos, de pedidos, e eu quero ler uma palavra que me tocou muito no coração, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Uau! É muito legal essa passagem, né? Qual o sentimento que você sai lendo essa passagem assim? Eu pegando esse versículo isoladamente, o que você pensa? Que legal! Qualquer coisa que eu quiser na vida, é só eu pedir lá para Deus que Ele vai me atender. Porque aqui, isoladamente, você lê assim, que se eu pedir, se eu buscar, eu vou encontrar, se eu bater, a porta vai se abrir. Porque aquele que bate recebe. Então, lendo esse versículo de uma forma isolada, a gente acredita nisso. Só que assim, a Bíblia, ela não é um monte de versículos isoladamente. Tudo tem um porquê, tudo tem um contexto. E se você ler, e eu convido você a ler o livro de Mateus inteiro e focar nesse capítulo 7, você vai ver que nesse mesmo capítulo 7, quando diz isso, no começo do capítulo, ele fala que é para a gente não julgar as pessoas e não ser julgada. Ele fala também que a gente não tem que, por exemplo, tentar tirar a trave, né, o cisco dos olhos dos outros, mostrar o erro dos outros, sendo que nos nossos olhos a trave é maior ainda, né? Quantas vezes a gente não aponta o pecado, o defeito do outro, quando nós mesmos estamos com um pecado até maior do que o do meu amigo, do meu vizinho, do meu irmão, do meu familiar, enfim. E nesse mesmo capítulo também, ele fala que a gente também não tem que dar pérolas aos porcos, que significa o quê? Eu levar uma palavra para uma pessoa que não quer ouvir, porque ela tá lá surda. Outra coisa também que diz aqui, nesse mesmo capítulo, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, você vê que no mesmo capítulo diz um monte de coisas que, se você pegar aleatoriamente ou isoladamente, elas vão parecer que não faz sentido. Só que tudo faz sentido, porque a Bíblia, ela é um livro que nos foi dado com um propósito. Deus tinha um propósito lá. E qual que era o seu propósito na Bíblia inteira? A nossa salvação. Falar do amor de Jesus para nós. E quando diz, na parte que eu li, que bater e a porta vai se abrir, aquele que pede será dado, Deus está falando para aqueles a quem já tem um coração entregue a Deus. Um coração puro. Pensa só, Deus é Pai. Você acha que se eu chegar lá hoje para o meu pai e pedir algo que ele sabe que eu não vou ter capacidade de conquistar, de administrar, ou que aquilo no futuro vai me levar à perdição, vocês realmente acham que Deus vai me dar? É a mesma coisa, eu tenho duas filhas, uma de 13 e uma de 12 anos. Se elas vierem hoje para mim pedir um carro, eu vou dar um carro para elas? Claro que não, porque elas não sabem dirigir. Se eu der um carro para elas, agora elas vão bater, não sabem nem sair da garagem. Então eu não vou fazer isso. E a mesma dinâmica com Deus. Deus jamais dará algo para seus filhos que possam prejudicá-lo, mesmo pedindo. E aí, em todo esse versículo, ele dá como se fosse um passo a passo
como nós devemos nos relacionar com Ele e com o nosso próximo. Ele diz que nós não devemos julgar o nosso próximo para a gente não ser julgado, porque a gente também tem pecado. Então, se a minha vara pesar contra a mão do meu amigo, do meu irmão, a vara dele, que é justo, também vai pesar contra mim. Ele também fala para a gente ter discernimento em nossas palavras quando formos tentar falar alguma coisa sobre ele com outra pessoa que não quer conhecer. Então, nesse ano de 2024, para mim a mensagem mais forte é que eu tenho sim que aprofundar o meu relacionamento com Deus muito, para eu entender o que Deus quer para minha vida e da minha família. Eu tenho sim que bater na porta e Ele abrir para eu entender as coisas do reino e não para entender as coisas da terra. Eu tenho sim que pedir para Ele mais discernimento da palavra e com certeza o Espírito Santo dele vai me dar. Em relação à nossa saúde, não adianta eu pedir para Deus só muita saúde, usar verde no ano novo, que é a cor que é da saúde, ou usar amarelo, que é a cor do dinheiro, porque se eu não ir ao médico, se eu não tomar o meu medicamento, se eu não praticar atividade física, se eu não tomar insulininha direito, se eu não comer direito, não adianta eu fazer tudo isso no ano novo, porque eu não vou ter saúde. Assim como não adianta eu colocar amarelo de cima e embaixo, cheio de dourado, e sim, o que vai me trazer prosperidade é a forma como eu lido com o meu dinheiro e com as minhas finanças. Então a Bíblia é muito sábia. E eu quero deixar esse versículo aí para vocês, melhor, eu quero deixar para vocês aí a sugestão desse capítulo, Mateus 7. Eu acho que para começar o ano é um capítulo maravilhoso, porque ele vai mostrar um pouco de como que nós devemos nos relacionar com Deus e como que nós devemos nos relacionar com o outro, tá bom? E é isso, pessoal. Desejo que vocês tenham, como já falei, um 2024 muito abençoado e que a nossa busca seja, sim, por saúde, por prosperidade, mas antes de tudo, que a nossa busca seja para o reino, para entender mais a Deus, o seu propósito em nossas vidas e como fazer disso algo que a gente possa realmente aí espalhar para as pessoas, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.